E essa nossa segunda notícia é um grande resumão do que está acontecendo, tá, fiel? Que são os nomes cotados para vir para o nosso clube, acreditando que eles vão receber o salário, né? Porque esse é o primeiro problema. A gente não está pagando os salários. A gente não está pagando muita gente, inclusive, o que é patético. Essa diretoria do nosso clube é a coisa mais ridícula na última década e a gente está entrando num buraco que está cada vez mais difícil de sair. É o seguinte, o Corinthians tem o olho em 4 jogadores. Um deles, eu já até dei a notícia aqui na semana passada que já foi cancelada a negociação, mas vamos lá. O primeiro nome é o Carlos Vinícius, que é um atacante que chegaria sem custo nenhum, o que é muito importante para a gente, e que estava no Fulham. Ele desembarcaria no Brasil na próxima semana para passar férias com a família, e daí deveria aproveitar a estadia para tentar fechar negócio com o Timão. Ele pediu um salário alto, que não foi divulgado qual é esse salário, mas o que ele pediu, depois o Corinthians respondeu, não vamos pagar. Aí ele falou, não, mas então paga tanto, paga menos. Aí o Corinthians falou, não vou pagar. Então agora o Corinthians deve estar esperando ele pisar aqui em solo brasileiro para tentar negociar o salário dele. Porque, em resumo, meu amigão, você está jogando no Fulham, só que, ok, é um time pequeno, mas é um time da Inglaterra, né? Você recebia em euro. Então não dá para cobrar a mesma coisa e nem perto disso para vir para cá. Ainda mais que o Carlos Vinícius não marca nenhum gol, ele estava até emprestado para um clube da Turquia, ele não marca um gol há mais de um ano. Então, tendo Yuri Alberto, tendo o problemático Memphis e tendo opções da base, talvez, eu acho que é mais fácil a gente apostar em alguém da base do que num cara de 30 anos que não marca gol já tem um ano, né? Então vamos pensar direitinho aí, né? Vamos ver se a diretoria e o Fabinho Soldado coloca a mão na consciência sobre isso. O outro nome era o Biel, atacante do Sporting de Portugal. Não vou muito entrar em detalhes, porque já dei essa notícia aqui, cancelada essa negociação. Biel do Sporting sem chance nenhuma, o Sporting queria vender o jogador ao invés de emprestar, e daí pronto, daí melou o negócio. Agora, outros 2 nomes, e esses nomes são um pouco mais recentes. David Pastor, ou Davi Pastor, né? Depende de quem lê. Que é lateral esquerdo, jogador que joga no Farense de Portugal, também foi avaliado pelo Corinthians. E segundo o próprio atleta, o seu nome foi jogado dentro do clube. Ele recebeu uma boa aceitação e, de acordo com ele, a negociação poderia acontecer e ele vir para o Timão saindo lá do Farense de Portugal. Clube que eu nunca ouvi falar, mas o que importa é o jogador. Será que ele é bom? Então isso aí é uma outra coisa, é um outro assunto. E o quarto nome, que é o Kevin Silva, goleiro. É um nome que poderia reforçar o Corinthians como opção de reserva para o Hugo Souza. Que aí entra uma questão, a gente realmente precisa de um reserva para o Hugo Souza, a gente não tem um reserva bom o suficiente, a gente realmente tem que buscar fora um outro nome. Isso não faz sentido na minha cabeça nessa situação que a gente está. De verdade, não faz sentido. E eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. O clube realizou essa sondagem inicial para verificar a situação do atleta e até o momento se limitou só a esse primeiro contato com os representantes, sem avanço nas negociações. Mas aí entra essa questão. A gente realmente precisa buscar fora do clube um goleiro reserva para o Hugo Souza? Olha, não sei se estou falando besteira, eu acho que não mudou muita coisa, viu? Internamente no Corinthians, nas decisões, mas enfim, quero saber a opinião de vocês. Esses são os 4 nomes. E um reforço só vai estar apto para estrear um dia depois do seu nome ser publicado no BID, normal, é assim que funciona, e vamos então saber como que vai ser esse mercado da bola para o nosso clube, que, repito, tá uma bagunça internamente. Tudo que a gente quer é só colocar ordem na casa. E esperamos que Memphis Depay não seja um verme que vai contaminar todo o resto do elenco, né? Porque isso pode acontecer. Vamos torcer para isso não acontecer, né? E agora vamos para outra tela, vamos falar da classificação do nosso Corinthians e quais são os nossos próximos jogos. Olha aí.
Nosso Corinthians está em 10º lugar no Brasileirão, com 16 pontos. 3 últimos jogos foram empates. E a gente está ali com 16 pontos. O Mirassol em 9º lugar com 17, Botafogo com 18, Atlético Mineiro em 7º com 20. Para baixo da gente na tabela, também está perigoso, viu? Porque a gente tem 16 pontos com 12 jogos e o Grêmio tem 16 pontos também com 12 jogos. Ceará vem logo na sequência com 15 pontos em 12º lugar, Vasco da Gama em 13º, aí já mais afastado, 3 pontos para trás. E o São Paulo ali com 12 pontos em 14º, Santos em 15º. Só que a diferença da zona de rebaixamento para a gente, a diferença é só de 5 pontinhos. Vamos torcer por um segundo semestre abençoado, fiel. E é isso. Esse é o EOFC Corinthians de hoje, por enquanto. Porque se aparecer novas notícias, eu volto aqui para trazer para vocês, belezinha? Um beijinho, até a próxima, que pode ser a qualquer momento. Tchau, tchau.